Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Então, estou muito feliz de estar com vocês também aqui nas aulas de História. E vamos fazer aí uma relação nos temas 1 e 2, onde a gente vai falar da Mesopotâmia. Eu sei que é um tema que vocês já viram, mas para a gente ver o próximo, que vai falar do Egito, terra dos faraós, a gente vai voltar um pouquinho, ok? Bom, para iniciar, pessoal, a Mesopotâmia foi onde se constituiu as primeiras civilizações conhecidas, né, que surgiram ali no Oriente Próximo. Essa região, chamada de Mesopotâmia, em grego significa terra entre rios, no caso, os rios Tigre e Eufrates. E essa região, então, chamada pelos gregos antigos de Mesopotâmia. Os grupos que se estabeleceram aí, eles construíram grandes barragens e canais para distribuir as águas, né, para as áreas mais secas, e criaram sistemas de drenagem para os campos alagados. Assim, eles conseguiam usar a agricultura, a criação de animais, se desenvolvendo ali na região, e foi onde a população cresceu, nas proximidades então desses dois rios, e onde surgiram as primeiras aldeias e cidades, denominadas as cidades-estado. Bom, pessoal, tá aqui um exemplo do porquê que eu preciso falar da Mesopotâmia e do Egito juntos, fazendo aí uma relação entre eles. Porque eles formavam aí uma crescente fértil, né? Vocês podem observar no mapa que ambos abrigavam ali, viviam em torno dos rios Tigre, Eufrates, Nilo e Jordão. Então, todos eles tornaram a agricultura o principal meio de subsistência das primeiras grandes civilizações da Antiguidade Oriental. Então, Egito e Mesopotâmia foi assim as primeiras civilizações ali no Oriente, e depois, mais para frente, a gente vai ver a questão da Antiguidade Clássica Ocidental, que aí a gente já vai ver Grécia e Roma, tá? Mas aqui, por enquanto, as primeiras civilizações, então eles dependiam desses rios para sobreviver. Vocês podem ver aqui o Nilo, né, circundando aí todo o Egito, e o Tigre e Eufrates como o principal meio de subsistência aí para as sociedades mesopotâmicas, abrigando diversos impérios e povos, tá? Bom, crescente fértil, como vocês podem observar, a gente pode falar que se chama também meia-lua fértil. Ele recebe esse nome uma vez que a região, se olhada no mapa, possui a forma de uma lua em estágio crescente, ou seja, um semicírculo que por sua extensão recebeu então o adjetivo aí de fértil, porque uma vez alagadas, quando elas recuavam, esses povos eles aproveitavam essa região para praticar então assim a sua agricultura. Então as cheias dos rios, né, que os circundam, produziam vales com solos muito férteis, que eram um adubo natural rico em nutrientes, favoráveis para a prática da agricultura. Esse termo crescente fértil foi utilizado muito nessa época para designar as áreas da Mesopotâmia e do Egito. E muitas civilizações se desenvolveram aí nessa região, por exemplo, os sumérios, os persas, os assírios, acádios, egípcios, hebreus, fenícios, mesopotâmicos, entre outros. Depois a gente vai ver alguns desses povos aí, os mais importantes, ok? E dessas duas grandes civilizações, né, se destacaram então a egípcia e a mesopotâmica, que é então o atual os temas que a gente vai ver, desenvolvida às margens dos rios Tigres, Eufrates e Nilo. Bom, pessoal, mas essas civilizações que se formaram ali então nessa crescente fértil, elas foram se tornando cada vez mais independentes. Cada um delas tinha o seu rei, seu palácio, suas leis. Por isso que elas foram chamadas de cidades-estado nessas primeiras civilizações. Só que essas cidades elas começaram a entrar em declínio
porque começou a haver muita disputa por terras, rotas comerciais entre eles ali, né? Aumentando as guerras de conquistas, foram se tornando muito frequentes. Então foi assim que começou a se formar os grandes impérios na região. Então a gente vai ver cada um deles, né? Os sumérios, os acádios, os babilônicos, também chamados de amoritas, os assírios e os caldeus, que eram aí, a gente pode dizer que foi o novo Império Babilônico. Bom, primeiro, pessoal, falando dos sumérios, por volta de 3.000 a.C., eles já haviam se estabelecido ali no sul da Mesopotâmia, e eles foram os primeiros a construir os canais e outras obras para a utilização das águas dos rios. Então, eles foram os pioneiros nessa façanha ali das irrigações, e também são atribuídas a eles invenções muito importantes para o desenvolvimento da agricultura, como o arado e a roda. Os sumérios, eles foram grandes fundadores das mais antigas cidades da Mesopotâmia, como Ur, Uruk, Lagash, Nippur, localizada onde atualmente se encontra o Iraque. Então, hoje, todas essas cidades aqui, né, da Mesopotâmia, a gente pode dizer que é ali o atual Iraque. E acredita-se também que os sumérios tenham sido inventores da escrita. Olha, isso é uma coisa que não pode esquecer. Os registros escritos mais antigos, conhecidos até o momento, foram encontrados em ruínas de um templo na cidade de Uruk, com data aproximada de 4.000 a.C. E eram sinais com o aspecto de um prego de cabeça larga, lembrando uma cunha, gravados na argila. Por isso a escrita suméria ficou conhecida como cuneiforme. Bom, pessoal, mas essas cidades sumerianas que a gente acabou de ver, elas começaram a entrar em decadência por conta de guerras, disputas assim de territórios, rotas comerciais. Então essas guerras de conquista se tornaram muito frequentes, entrando então essas cidades em decadência e surgindo grandes impérios na região. O primeiro império foi o Acádio, né, com o rei Sargão I, ali na cidade suméria de Kish, conquistando muitas cidades ali ao entorno, estabelecendo capital em Acade. Por isso que os primeiros se chamam os Acádios, adotando então essa escrita cuneiforme. Só que eles começaram a entrar em decadência com a morte do Sargão I. Surgiu então o primeiro Império Babilônico, né, na cidade de Babilônia, e chegou no auge com o rei Hammurabi, conquistando vários territórios e unificando a Mesopotâmia. E ele criou aí o mais antigo sistema de leis, né, que já existiu nessa época, chamado Código de Hammurabi, com 282 artigos. O Código de Hammurabi tem aqui no livro de vocês, na página 86, explicando certinho sobre ele. As leis desse código estabeleciam regras para a vida em família, as relações de trabalho, né? As trocas comerciais, os crimes de roubo e homicídio e muitas outras situações da vida em sociedade. O princípio do Código Hammurabi é a lei de talião, conhecida pela expressão olho por olho, dente por dente, ou seja, igualdade entre crime e punição. E essas punições, elas eram proporcionais, né, aos danos e também às circunstâncias. E hoje em dia, no direito contemporâneo, o princípio de punir o crime de acordo com o dano causado a algo ou alguém é um dos critérios que orientam a sentença definida pelos juízes aos réus. Então, até hoje, nos cursos de direito, estuda-se bastante ainda a questão do Código de Hammurabi. Bom, mas no início do século XVI a.C., a Babilônia foi conquistada por povos vindos da Ásia Menor e era então aí a decadência, né, do Império Babilônico de Hammurabi e chegando então em cena os assírios. Bom, os povos assírios,
eles ergueram um dos maiores impérios da Antiguidade Oriental. A Síria dominou toda a Mesopotâmia e os territórios que hoje equivale ali ao norte do Iraque e o sudeste da Turquia. O império desses povos ele foi marcado por uma incrível força militar. Eles eram povos muito temidos ali na Antiguidade Oriental. Tem fama de ter destruído as 10 tribos de Israel e teve o seu auge ali com 2 imperadores, o Senaqueribe e o Assurbanipal. Os dois, então, aí responsáveis por todo o avanço militar no Egito, né, o auge do Império Assírio. Bom, aí em 612, o rei dos caldeus, fazendo ali uma destruição na capital assíria e, por consequência, então, simbolizando o fim do Império Assírio. Bom, então os novos babilônios ou os neobabilônicos, eles foram chamados de caldeus, que foram os que derrotaram o império anterior dos babilônicos, né, dos assírios. Os caldeus, eles são povos de origem semita. Aí no livro, na página 85, tem o significado de semita. Refere-se a um conjunto de povos antigos e atuais falantes de línguas aparentadas, em que se destacam o hebraico, o aramaico, o árabe, o fenício, o acadiano e o assírio. O termo deriva de Sem, figura bíblica que seria o ancestral comum de todos esses povos, dos povos hebreus. Bom, os caldeus, então, esses semitas, eles lideraram a libertação da Babilônia do domínio assírio, né? E dominaram toda a Mesopotâmia, nascendo assim esse segundo império babilônico, e o período de maior esplendor desse império foi o grande reinado de Nabucodonosor II, quando a Babilônia se tornou um importante centro comercial. Durante todo o reinado do Nabucodonosor, esse império atingiu sua máxima extensão, também sob ordens, né? A cidade de Jerusalém foi destruída e seus habitantes foram enviados como prisioneiros para a Babilônia. Com a morte de Nabucodonosor, seguiu-se uma disputa pelo trono entre seus sucessores, enfraquecendo o império. E a Babilônia, então, ela foi conquistada pelos persas. Bom, a estrutura social da sociedade mesopotâmica, a gente tem esse esquema aqui, onde acima de todos estava o rei, né, que comandava então a classe de baixo, que eram os governadores, os sacerdotes, os guerreiros, os comerciantes, que por sua vez estavam abaixo aí os camponeses e artesãos, e abaixo de todos estavam os escravos. As pessoas livres ainda eram maioria, tá, nessas sociedades mesopotâmicas. Logicamente que havia grandes distinções sociais aí que dependiam da origem da família, sabe? O cargo que exerciam, tipo emprego, local que viviam. Os escravos constituíam uma minoria. E na maioria das vezes eles eram prisioneiros de guerra ou pessoas livres que haviam se vendido em troca de alguma mercadoria ou até de escravos, tá? E a maioria das pessoas escravizadas viviam no meio urbano. No campo, as pessoas se dedicavam à agricultura, à criação de gado e ao pequeno artesanato. E parte do que era produzido nas áreas rurais destinava-se ao pagamento de impostos aos palácios e templos, que era aí, como a gente vê que o rei está acima de todos. Então, era uma sociedade que sofria bastante com o pagamento de impostos, né? E nos centros urbanos, as tarefas de controlar a arrecadação de impostos, coordenar a construção de obras de irrigação, treinar e organizar os exércitos e abastecer todos os templos e palácios exigiu uma grande variedade de profissionais, que eram os artesãos, ferreiros, escribas, médicos, soldados, né? E as mulheres também estavam presentes aí junto com essas obrigações. Nas cidades, as pessoas que exerciam diferentes ofícios dividiam o espaço com todo mundo, né? Então, é como se tivesse uma grande concorrência para os ofícios que eles tinham que fazer.
Bom, como a gente havia falado no início, a Mesopotâmia significa região entre rios, tá? Aí duas imagens, né, dos rios Tigre e Eufrates. Muito do que consideramos natural no mundo moderno tem suas origens lá nessas civilizações. Os alimentos, os tijolos para a construção, os veículos de rodas e a utilização da linguagem escrita. Então, uma grande herança cultural que nós temos desses povos. Juntamente com a sociedade egípcia, que a gente vai ver na sequência, então eles eram considerados sociedades hidráulicas, né? Porque são civilizações que fizeram uso de técnicas de engenharia para aproveitar os recursos fluviais. Na parte cultural, os mesopotâmicos eles eram politeístas, eles tinham uma religião com muitos deuses, né? Deuses representados com a forma humana, simbolizando as forças da natureza, dos astros do céu, deuses exigentes e temíveis. Os mesopotâmicos não se preocupavam com a vida além túmulo, assim como os egípcios se preocupavam muito, né, que construíam os seus túmulos dentro das pirâmides. Isso já não acontecia aqui com os mesopotâmicos. Na arquitetura, devido à ausência de pedras, eles empregaram tijolos de barro. Restaram apenas vestígios e alguns zigurates. Zigurates eram esses grandes monumentos que eles faziam aqui de barro. Ruínas do palácio de Nabucodonosor, né, que era os povos caldeus. E aqui tem uma placa de argila com a escrita cuneiforme. Tem até uma foto parecida com essa aí na página 84, né? Que era uma tábua com escrita cuneiforme do 3º milênio antes de Cristo. Essa escrita, pessoal, era utilizada apenas para registrar pagamentos, impostos recolhidos, controlar os estoques de produtos, né? Com o passar do tempo, ela foi aprimorada e passou a ser usada também na elaboração de contratos, declarações reais, cartas e poemas. Olha, aqui nós temos um outro exemplo dessas grandes placas de argila, que eram os recursos que eles tinham na época para fazer as anotações de colheitas, de impostos, enfim. Bom, então chegamos ao fim aí dessa parte da Mesopotâmia, onde a gente estudou aí as primeiras civilizações, né, com os impérios a partir dos sumérios, a cidade-estado. Vimos aí toda a questão dos impérios, a vida social, a religião, a economia, né? E agora a gente vai passar para a questão do Egito. Conforme eu falei para vocês, a terra dos faraós. No próximo slide a gente dá sequência a esse assunto. Uma coisa bem legal que eu pedi para vocês é anotar por tópicos no caderno tudo que a gente está estudando. Pode até partir do princípio dos tópicos do livro, e aí vai também copiando com os tópicos dos slides, que fica bem fácil para vocês estudarem depois. Tá bom? Até mais, até daqui a pouco, até o próximo vídeo. Beijão!